Obrigada por ter vindo. Obrigado a você pelo convite. A pergunta de hoje o mundo atual complica o capitalismo ou é o capitalismo que complica o mundo atual? São indissociáveis, né? Quer dizer, o mundo contemporâneo e capitalismo parece quase tão entrelaçados, interligados, que é difícil distinguir uma coisa da outra hoje em dia. Especialmente depois do colapso do regime soviético, de uma percepção de uma alternativa comunista. Agora, sobre essa denominação de capitalismo, existem vários sistemas econômicos. O nome genérico de capitalismo, da ideia de que a atividade econômica é conduzida com o objetivo de lucro, portanto, para a acumulação de capital e reinvestimento, é muito abrangente. Tá. E o termo capitalismo, muito provavelmente, como eu disse nesse artigo que você tem com você, o capitalista foi usado há muito tempo, provavelmente no século XVIII, no início do século XIX, com a Revolução Industrial, etc. Mas o capitalismo, o termo foi, embora tenha sido usado por uns primeiros teóricos socialistas, ficou muito associado a Marx, e sempre com uma conotação, portanto, crítica, né, do sistema de organização econômica com objetivo de lucro. Tá. Agora, o capitalismo, você tem várias formas de capitalismo. Do capitalismo mercantil, que é provavelmente o primeiro, que tem muito antes, inclusive, da Revolução Industrial. No qual o Brasil foi descoberto. No qual o Brasil foi descoberto, exatamente. Mas o capitalismo contemporâneo, chamado capitalismo moderno, contemporâneo, é o capitalismo que se firmou com a Revolução Industrial no século XIX e principalmente com a organização do mercado de trabalho. Então, isso é que define esse capitalismo que nós conhecemos como que é o capitalismo moderno. E o capitalismo que foi o objetivo da crítica de Marx. Tá. E a crítica de Marx, como eu digo, pautou toda a reflexão no século XX. A crítica de Marx era uma crítica do capitalismo sobre várias dimensões. Sim. Uma primeira dimensão, que é a dimensão de que o capitalismo era intrinsecamente instável, então propenso a crises cíclicas permanentes, essa eu diria da instabilidade. Uma segunda dimensão, que era que o capitalismo era, que eu diria que é a crítica cultural do capitalismo, que o capitalismo era essencialmente alienador, portanto, não deixavam que as pessoas, faziam com que as pessoas não tivessem noção dos seus próprios interesses, né, e, portanto, por isso essa ligava com a crítica política, que era a ideia de que a democracia burguesa, o termo também de Marx, era alienadora e, portanto, era uma impostura porque os eleitores não sabiam seus verdadeiros interesses, que eram interesses de classes, porque não poderia haver interesses comuns, interesses E, por último, uma crítica cultural, de que o capitalismo, uma crítica social, de que o capitalismo era profundamente injusto e levava a uma distribuição de renda e a exploração de uma classe pela outra. Essa crítica estava errada essas quatro dimensões da crítica marxista? Elas estão contidas no capitalismo de hoje? Quer dizer, o capitalismo é instável, alienante, incompatível com a democracia e injusto? A questão o problema é que a gente gostaria sempre de dizer se as coisas estão erradas ou certas. Isso, é muito mais fácil. As coisas nunca estão nem erradas, nem totalmente erradas. Exatamente, é bem complicado. E o Marx era um extraordinário pensador, um talento extraordinário. Então, evidentemente, portanto, que ele conseguiu influenciar durante mais de um século toda a estrutura intelectual do século XX é uma reflexão, uma conversa em grande parte com Marx. Então, evidentemente que ele não dá para dizer que ele estava errado. Tá. O que ele disse é que, ao contrário, é que como a crítica é muito perceptiva, muito profunda, muito inteligente, ela levou uma reflexão, uma reação. Então, primeiro, o que importa sobre o mundo de hoje, imediatamente. Sobre a questão da instabilidade do capitalismo. Isso, porque a crise, de alguma maneira, é uma crise cíclica do capitalismo? Exatamente. Então, a ideia de que o capitalismo tem crises cíclicas, e é instável e intrinsecamente instável. O que Marx dizia é que levaria a uma crise final, que levaria ao socialismo. A ideia da instabilidade do capitalismo, instabilidade econômica do capitalismo,
com a grande crise de 29 e 30, do início dos anos 30, havia uma confirmação enorme disso. Tá. O que acontece é que ali a contribuição, então, de um outro dos grandes gênios pensadores do século XX, que é de John Maynard Keynes, apareceu parecia ser a fórmula da solução de resolver a questão da instabilidade do capitalismo. Tá. E com o livro, a Teoria Geral da Renda e do Emprego, ele, de uma maneira muito inteligente, muito abrangente, reorganizou, dizendo, olha, a economia clássica, liberal, de fato não trata com o problema da instabilidade da economia de mercado, mas há uma forma de resolver essa instabilidade, usando os gastos do governo, a política fiscal, de uma forma contracíclica. Então, toda vez que a economia começasse a entrar em recessão, ele expandia os gastos do governo. E, especialmente, a forma que Keynes estava propondo era para uma economia que tinha saído de uma grande depressão, como toda a economia mundial, principalmente a economia europeia, no início dos anos 30. A Teoria Geral de 1936, quer dizer, depois da reflexão sobre a grande crise do início dos anos 30. Bom, Keynes é super atual, né, nesse momento aqui, porque extraordinariamente atual. Pois é, porque as políticas, a discussão que se faz entre as duas maneiras de sair da crise, uma delas é a solução de Keynes, do gasto público, não é isso? A questão, essa é uma questão muito... Deixa eu só fazer uma de Keynes, portanto, e Keynes influenciou toda a discussão da macroeconomia nos últimos 2/3 do século XX. Ele foi... A fórmula keynesiana foi sofisticada e refinada, primeiro por Hicks, e depois toda a discussão, uma discussão com a questão do monetarismo, parecia, lá nos anos 80, final dos anos 80, há que se convencionou chamar de uma grande síntese macroeconômica. Há uma combinação com combinação de política fiscal e monetária anticíclicas. Política fiscal, vamos falar, política fiscal, gasto público, grosso modo. Exatamente. A ação do governo direta via gastos direto do governo. E política monetária? Via taxa de juros e controle de taxa de juros e de câmbio, essencialmente. Com a ação do Banco Central. Então, com essas duas, havia uma certa síntese. Olha, com isso se tinha conseguido reduzir, se não eliminar completamente, reduzir a instabilidade, a grande parte da instabilidade do capitalismo. Isso foi confirmado porque houve um grande período de expansão. Essa percepção, a partir dos anos 80 até a crise de 2008, a grande crise financeira de 2008, levou a uma percepção de que, olha, tínhamos chegado à grande síntese e há um período de grande moderação. Aprendemos com a ideia de combinar política fiscal e política monetária, a manter a economia sem grandes oscilações. Isso parecia, portanto, havia um grande otimismo, não diria assim, um otimismo de o capitalismo com as mudanças tecnológicas e essa fórmula de reduzir sua instabilidade tinha chegado a um período de permanente crescimento das economias de mercado. A crise de 2008 foi um choque. Eles montou, olha, não é bem assim, as economias de mercado, ainda com tudo isso, são capazes de criarem crises extraordinariamente profundas e complicadas. Nós estamos 4 anos depois dela, até mais de 4 anos depois dela, ainda em meio a uma tentativa de gestão dessa crise. O que aconteceu é que, diferentemente dos anos 30, hoje já se tem uma ideia de como evitar que uma crise, foi repetido ad nauseam, essa crise é uma crise de excesso de crédito, levou a uma valorização excessiva dos preços de ativos, principalmente de imóveis, nos Estados Unidos em toda parte, com um endividamento excessivo do setor privado e com uma espécie de bolha, onde todo mundo acha que os preços estão subindo e vão continuar subindo, perdem relação com os fundamentos, passa a ser puramente expectativa de que vão continuar subindo, tem sempre alguém para dizer por que dessa vez realmente tem razão para continuar subindo, até o momento em que isso perde sustentação, para de subir, tem um crash e olha, o endividamento é excessivo, você fica com as dívidas e os preços dos ativos despencaram. Então, a possibilidade é que quebre todo mundo, como aconteceu em 30. Se quebrar todo mundo,
tem custos sociais extraordinários. O desemprego, na década de 30, chegou a perto de 30% nos Estados Unidos, na Europa toda. Mas? Agora, para evitar isso, se aprendeu-se hoje, o Ben Bernanke, que é o presidente do Fed americano, do Banco Central americano, e foi meu colega, nós fomos colegas no curso de doutorado do MIT, entramos juntos, é um especialista em uma das áreas de estudo dele é justamente sobre a questão do uso de política monetária durante a recessão. Ele estudou muito da década de 30, curiosamente. Então, aprendeu, ele já estava no posto quando veio a crise, não é isso? Ele já era presidente do Fed, quer dizer, quando veio a crise, coincidentemente. Pois é. Mas então ele conduziu com extraordinária habilidade a ideia de injetar liquidez no sistema e impedir que você tenha uma grande crise. No mundo todo, um pouco mais agressivamente nos Estados Unidos, muito mais cautelosamente na Europa, porque há uma resistência dos alemães, principalmente dos diretores do antigo Bundesbank, do Banco Central alemão, que são muito ortodoxos sobre isso. O Banco Central Europeu resistiu no início, mas aí depois, com a entrada do Mário Draghi como presidente do Banco Central Europeu, ele passou a fazer uma política muito parecida com o que o Bernanke tinha feito nos Estados Unidos, que é de injetar liquidez e evitar que o sistema financeiro quebre. Com isso, você evita a depressão. Evita a depressão, mas a depressão tem custos enormes, mas a depressão acaba com as dívidas. Então, você é uma economia que passou por a depressão, uma economia que está arrasada, mas não tem mais dívida. Não tem mais dívida porque as dívidas ficam os devedores quebraram, quebraram, a dívida acabou. Então, com isso, e a fórmula keynesiana, que é a fórmula de Keynes, era uma fórmula para uma economia que saía de uma depressão. Então, que estava estagnada, arrasada, mas sem dívida. Tá bom. Com o isso, Estado, inclusive, não tem dívida nessa situação. O Estado também sem dívida. Tá bom. Então, com isso, quase sem dívida. Com isso, os gastos públicos, a expansão do gasto, funcionava como um motor de arranque para a economia, criando o que vinha com o multiplicador keynesiano, uma questão do Kahn, também da Universidade de Cambridge na época, mostrando que o aumento de renda que gera um multiplicador, cria mais renda, e com isso a economia volta a funcionar. Agora, é diferente a situação hoje. Quando você impediu a depressão, impediu a quebra generalizada, você manteve o endividamento. O que aconteceu muito foi que grande parte do endividamento privado foi transferido para o setor público. O governo assumiu grande parte das dívidas privadas. Em alguns países menores, como por exemplo a Islândia, e mesmo no caso da Irlanda, na Islândia foi o caso, a transferência de dívidas privadas do setor financeiro privado para o setor público quebrou o país. Então você corre o risco, como acontece muito na Europa, que na tentativa de evitar a depressão, com a quebra do setor privado, você sobreendivide o setor público e quebra o país. E é o que aconteceu com a Grécia. A Grécia vinha com déficit público gigantesco também, um pouco diferente, mas que hoje ameaça a Espanha, por exemplo, que não tinha uma dívida excessiva. E com a transferência das dívidas privadas começa a ameaçar ter problema. Agora, essa transferência da dívida privada para o Estado, para os governos, ela é boa ou ruim, André? A questão é a seguinte, é a única forma de quando você evitar que o sistema financeiro privado quebre e a economia entre em depressão profunda. Então, isso é parte, de certa forma... Do receituário. De um receituário. Você transfere parte das dívidas, evitando a quebra, para o setor público. O PROER foi isso. De uma certa maneira, claro que não estava perto de quebrar, mas evitou... Exatamente isso. Tá bom. Exatamente isso. Tá bom. Então, mas como eu estava dizendo, o que acontece se você evita a depressão, você sai com o setor privado, que ainda está muito endividado, embora e o setor público também mais endividado. Tá bom. Do ponto de vista do setor privado, você tem que as famílias se percebem, então, traumatizadas por estarem endividadas demais e ameaçarem de quebrarem, perderam suas casas, etc. As famílias todas passam toda a renda que aparece, que chega, eles tentam economizar. Então, tentam poupar. Basicamente, a ideia é que eles não consomem, porque você está querendo reduzir o seu endividamento. Então, nesse momento, o multiplicador keynesiano fica muito menos poderoso.
Tá bom. Então, então, mesmo com o governo injetando, mesmo o governo agindo, não sei o quê... Mesmo o governo, se o governo fizesse os gastos públicos, ele seria menos poderoso. Tá. Segundo, o governo também está endividado, muito endividado, porque ele já assumiu dívidas privadas. E você corre o risco da percepção de que é o que está acontecendo com alguns países na Europa, principalmente o que está na fronteira hoje é a Espanha, da ideia de que, olha, o governo, a Espanha e a Itália hoje tem esses problemas. Tá. O endividamento público está perto de se tornar infinanciável. E você ameaçar uma crise, então, do próprio governo ter uma crise de ser percebido como incapaz de pagar suas próprias dívidas. Aí você tem uma crise muito séria que pode acabar em depressão ou em hiperinflação. Então, a hiperinflação, então, também é um jeito de acabar com a dívida? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá, tá bom, para não complicar. Mas aqui é complicado. O que você tem, portanto, hoje é que a situação é um pouco diferente do que você tinha em 30. Tá bom. Bastante diferente. Tá. Você tem o setor público e o setor privado com muita dívida. Tá. Então, o remédio keynesiano é questionável nessas circunstâncias. Tá. O que transferiu grande parte hoje das expectativas de solucionar o problema para a política monetária. A ideia é de que você leva os juros a zero, juros nominal para zero. E que aconteceu hoje está nos Estados Unidos e em toda parte do mundo. O que chamou os juros no seu limite inferior, no lower bound, como se diz. E a partir daí, mas ainda assim, as economias não se recuperaram. Os Estados Unidos continua estagnado, praticamente estagnado, com desemprego perto de 8%, 9%, ainda considerado intolerável. O que fazer? A discussão, onde se discute hoje, grande parte da macroeconomia, principalmente muito no mundo, é nessa reunião de Jackson Hole, no Wyoming, que é sempre no final de agosto, que acabamos de ter agora. E a discussão desse ano contrapôs, de um lado, o Michael Woodford, que é o neo-keynesiano, que é o formulador do modelo neo-keynesiano de referência moderna, e o Bernanke. Os dois são formados pelo MIT, o Woodford um pouco mais novo, e o Woodford dizendo que, olha, que o Bernanke precisaria fazer mais do que está fazendo. O que o Bernanke tem feito é uma coisa que, com esse nome horrível de quantitative easing, afrouxamento quantitativo de política monetária, que é essencialmente de inundar o sistema financeiro de moeda, de reservas bancárias, que é uma sugestão de Milton Friedman para o Japão lá no ano 2000 e que eu acho que é inócua. No fundo, simplesmente o efeito, no máximo, questão de expectativas. E o que o Woodford também acha. O Woodford sugere que o que ele tem que fazer é que depois que a taxa de juros nominais chegar a zero, ele precisa continuar, precisa levar a taxa de juros reais para ficarem negativas. Abaixo de zero. Como? Criando expectativas de inflação. Então, o longuíssimo artigo do Woodford, apresentado em Jackson Hole, um artigo de 100 e poucas páginas, é uma argumentação barroca de como criar expectativas de inflação e por que expectativas de inflação funcionariam. Agora, e o meu ponto... Desculpe, mas por que a expectativa de inflação funcionaria? Porque se você criar a expectativa de inflação, então você tem a expectativa de inflação com a taxa de juros nominal zero, o juro real é negativo. Tá bom. Então, isso, a pressuposição... Se o juro real é negativo, as pessoas vão mover o dinheiro delas, é isso? Quanto mais... A ideia por trás disso é a hipótese de que as pessoas gastam mais quando os juros é mais baixo e poupam mais quando os juros é mais alto. Tá bom. Que é uma hipótese que Keynes, por exemplo, questionava. Acha que a poupança é muito mais função da renda do que da taxa de juros. É muito insensível à taxa de juros. Né? Mas, de qualquer maneira, há evidências a favor disso. Então, a ideia é de que com o juros real vai caindo, se o juros real chegou a zero e ainda as pessoas ainda não estão gastando, então vamos levar longe. os juros para abaixo de zero, negativo. Que é... Acabei de escrever um artigo que vou apresentar essa semana, num debate, que eu digo, olha, essa pressuposição de que o comportamento dos gastos é igual quando o juro real é positivo, está caindo, e de quando ele se torna negativo, é altamente questionável. Porque o juro real positivo tem um efeito de alocação de temporal importante. O juro real negativo cria uma espécie de tentativa de gastar na defesa
não é que eu vou aumentar os gastos, eu vou tentar me proteger a minha poupança. Como? Comprando bens irreproduzíveis. Tá bom. Então, eu vou comprar ouro, terra, joias, objetos de artes, coisas que... Imóveis? Não. Imóveis está um pouco sem credibilidade. Imóveis, inclusive, não é irreproduzível. Tá bom. O exemplo clássico o exemplo clássico que você vai comprar terra são bens especulativos não reproduzíveis. Se você me disser, eu vou comprar um imóvel num lugar onde, naquela região onde já não pode mais construir, porque isso é um imóvel que já é existente. Tá bom. O importante é que esse tipo de aumento da demanda não tem impacto sobre a oferta, porque ele só aumenta o preço de um bem que não tem a oferta inelástica, a oferta não consegue produzir. Tá bom, então, porque ele é irreproduzível, é isso? Exatamente, então tá ele não estimula a economia, ele estimula muito pouco a economia. Então, na minha opinião, a política monetária levar o juro real negativo é ineficiente, inócua, ou mais do que inócua. Eu acho que ela é de alto risco. Como comprova todos os países que tiveram inflação alta, inflação reprimida com juros real negativo. Ele é profundamente pernicioso do ponto de vista de alocação de recursos na economia. Economias que têm juros reais negativos, eu suspeito, esse é um ponto que não tem estudos empíricos, e acho que é uma área interessante, vai começar a aparecer, eu suspeito que são economia que desorganiza a oferta e a economia de uma forma muito séria. Tá bom. Bom, mas então, se a saída do afrouxamento ou do tsunami monetário, como diria o presidente Dilma, não funciona, se levar os juros mais para baixo ainda, também não funciona do lado dos Estados Unidos, e se Keynes não se aplica porque as dívidas existem, então aí é que é a complicação de hoje, André? Como é que sai disso? Não, realmente, essa é a complicação de hoje. Né? O que eu acho? Primeiro é que, se existem umas circunstâncias novas, tem que ter uma reflexão nova da forma de sair. Não ficar tentando os velhos remédios. Então, o velho remédio é Keynes. Então, por isso que você está questionando... Não acho que o velho remédio é Keynes. Quer dizer, o velho remédio é tanto a ideia, porque os remédios que estão na mesa são os dois. É o monetarismo friedmaniano, hoje travestido de afrouxamento quantitativo, QE, e o remédio keynesiano que está aplicado com certa parcimônia. O grande defensor do remédio keynesiano hoje é o Paul Krugman. Também meu colega no MIT, esse também era da nossa geração do Bernanke, prêmio Nobel em Economia, que um pouco desacreditado, porque passou a escrever em jornal de uma forma muito assim, enfática, então acreditado na academia, mas ele defende, brilhante, e diz, olha, o governo não está fazendo o suficiente. O medo do aumento do endividamento público hoje é completamente irracional, o que deveria ser feito é aumentar realmente os gastos públicos para sair desta crise. Ele defende isso com muita força. Você disse endividamento público, né? O medo do endividamento. Dos gastos eu não entendi o que você falou. Aumento dos gastos públicos, que vai causar déficit público, e, portanto, aumento do endividamento. Ele disse que esse aumento do endividamento não é perigoso. Tá bom. Eu tenho minhas dúvidas, especialmente porque eu acho que o remédio keynesiano, como eu expliquei, diante das circunstâncias ainda da economia sobreendividada, muito endividada, é menos eficiente. Tem saída? Primeiro, há a ideia de que tudo tem solução, nem sempre. Pode não ter. Então, de certa forma, olha, se você tem, como se dissesse, tem duas alternativas. Ou você passa por uma depressão profunda e depois a economia volta relativamente rápido, ou você evita a depressão profunda, mas fica por um longo período de estagnação. Tenho usado fim horroroso. Um horror sem fim. Mas a saída hoje, o que seria possível, há uma forma que melhoraria todo mundo, é uma saída renegociada de redução do endividamento. Se eu pudesse fazer o que no mundo de finanças se chama de um haircut nas dívidas, né? Se pudesse dizer, olha, vamos negociar e todos os dias as dívidas vão ser todas reduzidas de 20%, por um decreto-lei. Decreto-lei global, um decreto-lei global, um pouco antidemocrático. A solução seria, esta é a linha, seria mais fácil relançar a economia. Tem um outro problema com a questão de gastos públicos.
Gastos públicos não é fácil de pôr em ação. Você pode querer fazer gastos públicos, mas gastos públicos em infraestrutura, etc., não adianta só jogar o dinheiro. Você tem que ter a capacidade de saber de gastar, de pôr implementar. Você não consegue fazer isso da noite para o dia e rapidamente. Então, também é um pouco complicado, não tem saída. E, por último, o autor que eu cito nesse artigo sobre os rumos do capitalismo, que vem né, nesse momento, é Schumpeter, que era o grande, assim, grande entusiasta do capitalismo, com a ideia mas que o capitalismo era cíclico, mas que a natureza cíclica do capitalismo, longe de ser algo da sua fraqueza, uma doença do capitalismo, era parte da sua força. Tá. Que a força destrutiva do capitalismo estava na sua grande capacidade criativa e de renovação. E que se você, então, uma das possibilidades é dizer, olha, à medida em que nós aprendemos, durante todo o século XX, a domesticar o capitalismo, torná-lo menos injusto, menos cíclico, menos desorganizado, como de acordo com o que da crítica marxista, nós também reduzimos suas qualidades. Esse é o argumento que você pode deduzir da leitura de Schumpeter. Então, e com isso, então você tem hoje, na situação hoje do capitalismo contemporâneo, uma crítica, a crítica schumpeteriana e a crítica que tem a ver com a escola austríaca, que eu diria que é a crítica um pouco à direita. Olha, a intervenção excessiva do Estado, a domesticação excessiva do capitalismo tornou menos rico na capacidade de criação de riqueza. Então ele tende à estagnação. Tá. E uma crítica mais à esquerda, embora eu não goste tanto de chamar de esquerda e direita, mas a crítica que é a vertente, que está na vertente da crítica cultural marxista, dizendo que o capitalismo é basicamente alienador, ele é consumista e ele perdeu noção de mais e mais, perguntando para que se quer mais. E esta crítica, eu acho que essa crítica está reaparecendo cada vez com mais força dentro da ideia de que você se aproxima dos limites físicos do planeta. Então, você tem uma ideia, olha, o consumo está chegando no limite, consumo material chega num limite que ameaça o planeta e a qualidade de vida. Ele é contraproducente, de certa forma. Então, você tem uma crítica à direita, dizendo que o capitalismo foi domesticado, a intervenção do Estado cresceu demais, e isso está paralisando a fertilidade do mercado, do capitalismo, uma crítica à esquerda, de que o capitalismo alienador e consumista levou a perder noção de para onde se vai, e está ameaçando a qualidade de vida, que é o grande objetivo final, que deveria ser de todo o sistema e de toda
Você chegou ao ponto em que você está dizendo que tem duas críticas ao capitalismo, uma pela esquerda, uma pela direita. Se você pudesse só sintetizar as duas novamente, para a gente poder, então, continuar o raciocínio. Acho que a crítica à direita hoje é que o capitalismo perdeu, que vem na linha de Schumpeter e da escola austríaca, é que o capitalismo perdeu sua vitalidade, sua capacidade criativa, porque foi muito domesticado, excessivamente amortizado, amortecido pela intervenção excessiva do Estado. E a intervenção do Estado esclerosa a vitalidade criativa do capitalismo. Então, a vitalidade criativa do capitalismo está no mercado, nos empreendedores, na inovação tecnológica, exatamente. etc. E isso não é o Estado não faz. Essa é ao contrário. O Estado esclerosa. Impede que se faça. Tá bom. E essa intervenção excessiva do Estado veio na tentativa de mitigar a suposta injustiça do capitalismo, etc. Como é que essa intervenção do Estado fica excessiva? Duas coisas. Primeiro com a proposta keynesiana de redução da instabilidade cíclica do capitalismo. E segundo, para tentar responder à crítica social, da injustiça social do capitalismo, que cria muita riqueza, mas do ponto de vista da distribuição dessa riqueza e da renda, ela deixa um número enorme de pessoas marginalizadas. Então, na tentativa de reduzir essa marginalização, o Estado entra para fazer uma parte de redução da riqueza, prover as necessidades básicas da população, de certa forma, reduzir e amenizar o sistema da injustiça do lado da distribuição do sistema capitalista de mercado. E a ingerência excessiva do Estado, ela se manifesta na carga tributária, é isso? Ou não? Numa certa agressão à liberdade individual? Tudo. Tá bom. Aí o tema é mais, tem várias vertentes. E pela esquerda? E a crítica pela esquerda é uma crítica que retoma, de certa forma, a crítica marxista cultural, dentro da ideia de que o capitalismo é alienador e o capitalismo contemporâneo, o capitalismo moderno, é um capitalismo que depende de você estar permanentemente criando estímulos artificiais à demanda. A demanda é o consumo. Então, você precisa do capitalismo, funciona, a mola do capitalismo é o consumo. E o consumo, cada vez mais consumo, então você fica criando necessidades cada vez mais artificiais, mais desnecessárias de consumo, estimuladas pela propaganda, pelo marketing, pela ilusão, pela competição de status e alimentado pela turbina do crédito. A Apple vamos dizer, um ícone disso aí, não é? Os produtos da Apple. Porque eu acho que os produtos da Apple são úteis. A Apple, pelo menos, tem um elemento tecnológico extremamente interessante. É o contrário. A ideia, aí isso entra muito com a questão do chamado o consumo supérfluo, ostentatório. Esse de Thorstein Veblen, que é o grande formulador do consumo conspícuo. Que a ideia, então, são a ideia das marcas, bolsas, shoppings, e você paga 10 vezes o preço da coisa que você... 100 vezes o preço, uma coisa que você conseguiria comprar igual, porque tem uma marca, 3, e que isso, então, dá uma sensação, eu sou parte de uma elite. Então, é disso aí que a gente está falando. E que esse tipo de pessoas que te levam ao limite do consumismo delirante, isso é parte da alienação capitalista. E essa crítica, que é uma crítica muito, que tem reaparecido com muita força, principalmente no momento em que se percebe que os limites físicos do planeta começam a se aproximando pela questão de consumo material. E que a pretensão de ter a população do mundo, enquanto a distribuição de renda e de consumo é profundamente desigual, ainda se conseguia, porque uma parte que tinha esses acessos de consumo era muito pequena, mas levar todo mundo a esse nível de consumo é impossível. Então, você precisa criar a ideia assim, de, olha, qual é o nível de consumo que faz sentido? E há uma ideia de que não há relação entre mais consumo, especialmente consumo supérfluo e conspícuo, e bem-estar. Muito pelo contrário, há muitos sinais de que o nível de bem-estar é mínimo. A correlação entre renda e bem-estar
existe, é muito forte, de uma renda de zero até um nível de renda relativamente pequeno. Mesmo numa economia rica como a americana, a ideia é que o nível de renda, a partir do qual o bem-estar não aumenta significativamente com o aumento da renda, é uma renda de 50 a 60 mil dólares por ano. Tá bom. Então, assim, ser pobre te deixa muito infeliz. A partir de um certo ponto, o dinheiro não traz felicidade. Não te traz mais feliz. E há uma grande indicação que, do ponto de vista de redução do bem-estar coletivo, a ideia do consumo, eu vou dar um exemplo claro, que o uso do automóvel nas grandes metrópoles se tornou claramente, na minha opinião, disfuncional. Ele é a redução do bem-estar. Então, essa crítica a crítica que está sendo retomada hoje. Tem um livro muito interessante do pai e filho Robert e Edward Skidelsky, que acabou de ser publicado esse ano, o ano passado, em 2 ingleses. O Skidelsky, aliás, é o autor da melhor biografia de Keynes, dizendo, olha, que a pergunta era, o capitalismo, o mundo contemporâneo, capitalista contemporâneo, perdeu a noção da ideia do que é a boa vida, a vida que deve ser vivida. A ideia é mais e mais, e esqueceu de perguntar mais para quê. Todo mundo tem uma percepção intuitiva disso. Sempre a questão, para que nós estamos fazendo isso? Por que nós estamos nessa corrida, nessa corrida, dessa disputa de angústia, a sensação de permanente, que ninguém tem tempo, ninguém pode estar com quem quer estar, não pode estar em convívio com a família, não tem com os amigos, uma disputa por mais, pergunta para quê? Não sei, mas também não posso parar. Tá? Essa crítica, eu acho uma crítica muito pertinente e muito relevante. Agora, ela depende de... Como é que você acha que vai poder ser encaminhada uma solução no sentido de que todos concordem em, vamos dizer assim, numa coisa muito igualitária, que seria esse consumo possível para o planeta, vamos dizer assim? Primeiro, eu não acho que todos concordem. A tentativa de impor... A problema é o seguinte, a questão entre... como tudo, tem sempre grandes contradições e dificuldades. A ideia de dar... Há muitas evidências que sociedades desiguais são menos felizes, têm menos bem-estar que sociedades igualitárias. Agora, a sociedade mais homogênea, o padrão de vida mais homogêneo, todo mundo se sente melhor. Não só, obviamente, os pobres se sentem muito melhor numa sociedade mais homogênea, mas até os ricos se sentem melhor numa sociedade mais homogênea. O exemplo de na cidade de São Paulo, no Brasil, onde você tem que viver, você viver em condomínios fechados, trancados, o crime, criminalidade, não que haja necessariamente correlação exclusivamente entre criminalidade e distribuição de renda, mas a ideia de sociedades mais homogêneas, o bem-estar é maior. A grande dificuldade é a ideia de como é que você compatibiliza, que é a sua pergunta, eu entendo, como é que você compatibiliza maior igualdade e homogeneidade com liberdades individuais, com a ideia de não ser uma coisa impositiva. Porque quem fará isso se não os governos, né? Digamos assim, ou se não os estados? Não acho que são os estados nem os governos, fazem isso são mentalidades. O que importa, o grande poder são as ideias. O que faz isso o que eu não tenho acabei de ler recentemente um livro extraordinário, o último livro do historiador inglês chamado Tony Judd, que chama Repensando o Século XX, um diálogo dele, porque ele já estava doente, ele morreu ano passado, então não podia escrever, com um professor de história americano, mais jovem que ele, amigo dele. E nas discussões ele disse que a tradição francesa que é a tradição de pensar a história e a mudança das sociedades com base num ator central, que é o Estado e o governo. E que a tradição anglo-saxã é muito mais dentro da ideia de você tem que pensar, a história não é vista por um ator central, a história são vários atores e no fundo é a história das ideias, né? Como é que é das convicções das ideias. Nós temos nossa tradição brasileira é francesa, notavelmente francesa. ibérica, autoritária. Então, estamos sempre pensando que é o Estado que tem a solução. Eu não tenho menor interesse pelo Estado nesse sentido, acho até o contrário, o Estado é sempre um problema. Nisso eu tenho muito mais identificação com a escola austríaca, embora acho que eles exageram. O ponto é, o que precisa, onde as modificações vêm
pela mentalidade, pelas ideias, pelas convicções. E isso vem através do diálogo, da conversa inteligente. E as pessoas não é por imposição, certamente não é por imposição do Estado. Mas onde está o espaço para a conversa inteligente no mundo, nesse mundo que você descreveu aí? Extraordinária pergunta, essa é a grande pergunta. Onde é que está o espaço para a conversa inteligente? A sociedade de massa do século XX reduziu muito a sensação. Por quê? De certa forma, mais uma contradição. Por quê? Porque se ampliou, perdeu-se a noção de que o teatro, quando você está conversando com poucas pessoas, você tem interação, você tem a sensação que existe o espaço do diálogo. Na medida em que você amplia, e que a conversa hoje, inclusive com a internet, isso é extraordinariamente ampliado, você está conversando e você não sabe bem com quem você está conversando. Então você pode ter a impressão de que o diálogo não existe e que você está sozinho. Então, por que estamos falando? Por que estamos conversando? Estamos sós. Não é verdade. A ideia, quer dizer, quando eu li o livro do Tony Judd, que eu não tinha lido o Tony Judd até, agora eu tenho todos os livros dele, eu digo, é inacreditável que eu não tenha conversado com o Tony Judd. Aí eu digo, não, eu estou conversando. Esse é um diálogo. Essa é a beleza do livro, né? Essa é a beleza das ideias. Exato. Então, uma vez registradas, elas estão em permanente O que importa é a capacidade de falar, e de conversar e de pensar. Portanto, o que existe é que o mundo moderno tem especialmente ele tem uma necessidade de que tudo é muito rápido, muito conciso, muito resumido. E reflexão precisa de tempo. Pois é. O seu programa aqui eu gostei porque tem meia hora. Pois é, nós já estamos com 45. É isso. Deve ser hora de encerrar. Para não abusar da paciência do jovem. Agora, André, nesse aspecto relacionado com a impossibilidade do mundo continuar crescendo, nesse sentido que vocês economistas falam de crescimento, geração de riqueza, etc., então isso está tem um possível limite, que é o limite suportável ou adequado para a continuação da existência do planeta como ele é. O que isso, que complicação isso põe para o capitalismo? Porque a ideia de que vai crescer, essa ideia é que está em xeque, não é isso? A ideia eu acho que a questão do crescimento é a questão do crescimento material. Tá bom. Há sempre uma ideia de que, olha, você pode ter sempre uma tal revolução tecnológica e da tecnologia. A aposta dos que acham que não há o limite físico do planeta não está próximo é uma aposta na tecnologia. Tá bom. A tecnologia teve sucesso tão espetacular nos últimos 100, 150 anos, que a ideia de que você pode dizer, então vamos continuar a fazer sucesso extraordinários e, portanto, um salto tecnológico vai resolver todas essas questões. Isso é uma discussão longa, mas eu acho que essa é uma aposta perigosa de ser feita, porque o risco de não ser é um risco muito grave e irreversível. O dano pode ser irreversível. De continuar indo e não ter nenhuma, não tem volta. Ter a inovação tecnológica salvadora. Não tem volta, mas porque essa questão da questão ecológica é uma coisa que em economia é um caso clássico de bens públicos, portanto, onde o sistema de preços não funciona, é um sistema clássico de falha de mercado. Tá. Mas espera um pouquinho, isso aí a gente volta daqui a pouquinho, então, porque eu queria entender por que um bem público não tem preço e por que o fato de não ter preço complica a dinâmica. Bem público o exemplo todo de bem público é tudo aquilo que é oferta, que o consumo individual. Tá. Por exemplo, poluição é um caso clássico disso. Tá. Né? Quer dizer, você, ao poluir, eu não tenho custo individual, mas tenho um custo coletivo. Esse é um caso de bem público. Então, quando o bem público, você precisa que alguém imponha o preço. O custo. Não, então, nesse caso, você precisaria de algum regulador que diga, olha, poluir custa tanto para você impor um preço, que é o que chama de... Nesse sentido que é uma falha do mercado. Sombras, O mercado, quando é um bem público, o mercado não precifica sozinho. Tá bom. E portanto, o caso de danos à ecologia, do sistema ecológico, é um caso clássico de bens públicos em escala mundial, global. Complicador mais ainda, porque quem
quem é essa entidade que vai precificar? Vai ser que é supranacional? Mais complicado ainda. Muito bem, mas a questão, então, o sistema de preços em si não vai resolver. É um caso claro de falha de mercado. Então, você teria que ter uma outra solução. Agora, voltando, a questão não é o crescimento, o que parece ter é crescimento material, num certo sentido. A correlação entre produção material, renda e bem-estar, exatamente enquanto você é pobre, essa correlação é muito forte. Então, a ideia de que bem-estar está necessariamente associado a mais coisas, mais possibilidades. Agora, bem-estar pode estar associado não a mais coisas materiais, e sim a mais tempo livre, qualidade do seu tempo livre. Isso depois de garantido esse patamar, o patamar além da pobreza, vamos dizer assim. Exatamente. E isso que hoje, você hoje no mundo, o mundo já poderia estar além dessa pobreza. Então a questão você pode continuar aumentando o bem-estar e a sensação de bem-estar em que você pode, que há coisas a buscar, manter a motivação, reduzindo a ideia do consumo material. Este é o grande desafio. Eu tenho a impressão que sim. Mas isso é uma grande revolução cultural, de certa forma. No momento no mundo, pelo que eu entendo, em linhas gerais do assunto da desigualdade, rapidamente, é que a desigualdade, por exemplo, na China, embora o país esteja crescendo, a desigualdade na China aumenta, e a desigualdade, a China é um exemplo, né? E a desigualdade, de maneira geral, no mundo estaria diminuindo. Como é que isso se inscreve nisso que você está dizendo, de chegar não sei se é verdade. Quer dizer, na China é diferente. A China tem uma parte enriquecendo muito rapidamente, uma parte que não está enriquecendo. Continua pobre. A desigualdade se agravou nos Estados Unidos, por exemplo. Também, na Europa também. Na Europa também. Isso. Perfeito. Agora, a desigualdade mundial... Dizem que a desigualdade mundial diminui porque a entrada da Índia e da China, o crescimento da Índia e da China, provavelmente na conta... Provavelmente mas tem várias dimensões da desigualdade. Que volta, importante, digo, é que a ideia, eu tenho a impressão que qualidade de vida depende que os padrões de consumo e, portanto, padrão de estilos de vida, eles não podem ser muito desiguais. Em sociedade, em comunidades, numa comunidade. Então, me parece que o capitalismo vai ser sempre criador de desigualdade de riqueza, porque ele vai premiar sempre o empreendedor com riqueza. Mas o importante é que eu não acho que a distribuição de riqueza seja muito relevante para o bem-estar. Você pode ter uma sociedade com distribuição de riqueza profundamente enorme, desde que o estilo de vida e a desigualdade de padrão de vida não seja tão grande. Então, a ideia é, desde que quem é muito rico use a sua riqueza para investir em criação de bem-estar e de aumentar as possibilidades da tecnologia, o que for, de investimento, qualquer área. A distribuição de riqueza é até positivo. O que é estimulador dos ressentimentos, da inveja, é a distribuição muito desigual do padrão de vida. Então, de certas sociedades que têm padrões de vida parecidos, ainda que a distribuição de riqueza seja muito desigual, não é relevante. Bom, André, você acha que entre o que nós vivemos hoje, quer dizer, vamos dizer assim, tem um problema talvez a curto prazo, que é a solução desta suposta crise de 2008. E essa mudança de mentalidade, essa formação de uma ideia de uma sociedade mais onde a distribuição de riqueza não seja tão cruel, talvez, não sei se isso sintetiza o que você está dizendo, ou uma sociedade onde haja mais bem-estar e não necessariamente por possuir mais coisas, são dois momentos ou é o mesmo momento? Quer dizer, primeiro, como é que você acha que frente a essa situação de hoje, como é que você acha que o mundo vai poder sair do problema atual? E será que a saída do problema atual necessariamente tem que conter o germe da outra saída? Não, eu acho que... da saída do futuro? Não,
A saída de uma crise já de hoje, com uma sociedade que depois de um excesso, uma loucura de excesso de crédito fácil, de endividamento, você quebrou-se a ilusão de que os preços iam subir sempre, você sobrou com uma dívida grande demais. A saída parece ser, olha, vamos crescer para reduzir o tamanho relativo da dívida. Isso é o que tem uma parte do mundo dizendo. Então, a ideia, mas essa possibilidade de crescer parece estar cada vez mais perto do esgotamento. A saída não é crescer materialmente. Então, como é que você... esse é o meu ponto, é que você provavelmente tem que encontrar outras formas de saída. Você não vai poder fazer sempre crescer com consumo material, ter uma outra ameaça de crise, de novo estimular para crescer. Porque não há um momento que com 8, 9 bilhões de pessoas no planeta e com a pretensão de todos terem consumo material próximo ao consumo de referência da sociedade mais rica, que é a sociedade americana, isso é absolutamente inviável no planeta. Então, vai ser preciso encontrar uma alternativa. Se essa alternativa se a saída desta crise de hoje depende do encontro da saída dessa questão maior, provavelmente não, ainda não. Tá. Mas é óbvio que essa questão já devia estar sendo levada em conta com mais seriedade, na minha opinião, do que está sendo. Tá. Quer dizer, essa crise, precisamos sair mais do que uma crise cíclica de circunstância de curto prazo e olhar mais de longo prazo. Tá bom. André, última coisa. Você aposta, então, numa mudança de mentalidade de alguma forma, num debate de ideias que transforme, que reduza esse consumo do supérfluo desenfreado. Você mesmo disse que a sociedade de hoje não é propícia não tem muito espaço para uma reflexão mais complicada. Onde você acha que vai ser o lugar em que essa mudança de mentalidade vai ter sua vanguarda, vamos dizer? Onde é que vai puxar isso? Bom, primeiro, eu não aposto, eu tenho esperança nisso. Tá bom. Quer dizer, então, eu gostaria que isso ocorresse. Segundo, eu disse que a sociedade contemporânea, o espaço de reflexão mudou e que a nossa impressão dele, portanto, é que ele... Mas é só uma impressão. É uma impressão que ele desapareceu. Eu não acho que ele desapareceu. Tá bom. Acho que essa reflexão está sendo feita. Tem muita gente no mundo pensando. Essa reflexão está aí. Isso ocorre, está em andamento. É que não são mais os 20 pessoas que se encontram, 20 intelectuais agora que se encontram. Agora eu entendi melhor o que você falou. E com isso, hoje você tem uma reflexão muito mais dispersa. Né? Então você tem a impressão, às vezes, que o diálogo está sem resposta, mas não tem, ele está presente. Né? É um diálogo mais dispersivo. Mas, a reflexão está aí. E a mudança de mentalidade, em algum momento, eu tenho a impressão que vai ocorrer. A semente desse mal-estar já está no ar. Tá bom. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você.